Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira edição da Conférence pour le Brésil. Gostaríamos primeiramente de agradecer o interesse de todas e todos em participarem de nossa conferência, seja aqui presencialmente na Sciences Po Paris ou online por Zoom e no YouTube. A Pour le Brésil nasceu em 2019 com o objetivo de promover debates sobre como superar os principais desafios políticos, sociais e econômicos do Brasil. É uma conferência organizada inteiramente por alunos da graduação, mestrado e doutorado, além de aluminais da Sciences Po Paris. Nossos debates visam estimular trocas entre políticos, pesquisadores, ativistas, representantes da sociedade civil, de organizações internacionais e do terceiro setor. Nessa terceira edição em especial, nós vamos debater o tema O Brasil no Mundo, Caminhos para a Consolidação Democrática. A escolha desse tema dessa terceira edição culminou em dois eventos muito importantes. O primeiro, que este ano a gente marca o bicentenário de independência do Brasil, e segundo, que neste ano também teremos eleições gerais no Brasil, que será muito importante para pensar no futuro democrático do país. E hoje, dia 1º de abril, também é um dia que, lamentavelmente, nós lembramos o dia em que foi instaurado um golpe militar no Brasil, e mais do que nunca é importante para que nós nos reunirmos para pensarmos sobre um futuro mais democrático para o país. Então, para isso, a gente gostaria de agradecer principalmente os nossos parceiros, então a BMJ Consultores Associados, o Cruz Paris, a Educalibras, a Sciences Po e a Vie Étudiante, por nos possibilitar realizar esse evento gratuito, híbrido, nesse anfiteatro incrível, e assim, para que a gente possa construir debates dinâmicos para pensar em soluções internas e externas mais sólidas e enriquecedoras. Começaremos o dia de hoje com um painel sobre a Amazônia. Logo após, teremos o debate, o papel do setor privado na preservação do meio ambiente. E, por fim, encerraremos a programação do dia com o painel Caminhos para a adesão do Brasil na OCDE. Finalmente, nós também gostaríamos de dizer que a conferência está sendo transmitida na Leiden University, graças aos nossos parceiros BASE, The Hague e Interlatina. Então, para quem estiver nos ouvindo aí da Leiden, e também que a gente teve um pequeno ajuste no nosso programa, porque a Sônia Guajajara, como vocês devem ter visto, ela virou pré-candidata a deputada federal ontem, então ela não vai poder falar presencialmente, mas ela deixou um vídeo para a gente, e por isso a gente vai inverter um pouco a ordem. Então nós vamos primeiramente começar com o painel sobre a Amazônia, e depois a gente vai passar para o discurso da Sônia Guajajara. Mas assim, então, je passe la parole à Laurence Dolliac, porque elle puisse faire le discours de bienvenue. User peut-être le micro, vous m'entendez? J'aimerais vous parler un magnifique brésilien, mais à défaut, je vais utiliser une langue utilitaire, si vous le voulez bien. I am so pleased to be opening this event in your honor, devoted to Brazil. The partnerships that we have with the great country are very important to us, and we are determined to develop them first. The Europe-Latin America geographical area is a priority, especially at our Poitiers campus, established in 21. There, in Poitiers,
I met a team full of intelligent and rich personalities. I still remember the opening lecture given by your inspiring compatriot Miguel Lago. I was struck by the intensity of her perspective on the world, by her astute analysis of contemporary problems and the solutions that could improve our ways of governing and living. Although since 2016, Brazil are indeed a period of political, economic, and social crisis, we have continued to receive Brazilian students, and we have continued our exchanges with 17 partner universities in many cities. 132 students of Brazilian nationality studied at Sciences Po last year, 121 of whom in a degree program, 37 in a bachelor's, 69 in a master's, and 6 in a PhD program. All our cooperation agreements mean we are normally able to send between 25 and 30 students a year to study in Brazil. For a long time now, Brazilians have been among the best represented nationalities in our student body and the largest group from Latin America. Similarly, at CERI and OPALC, research on Brazil is vibrant and flourishing for master's and PhD students. OPALC is a highly dynamic political research institute focused on Latin America and the Caribbean, funded by Olivier Daben. I commend its work and the efforts of all those at Sciences Po who are striving to intensify relations with the Brazilian teaching and research community. Thank you for being here tonight to show your precious support for our institution. Your presence in the Émile Boutmy Lecture Theatre demonstrates how much you value the ties you have with each other as Brazilians, but also with us at Sciences Po. I hope you have a wonderful evening and wish you all the very best for the rest of your studies. Merci beaucoup. Agora nós passaremos, então, para o início do painel sobre a Amazônia. Nós temos aqui conosco o nosso moderador de Amazônia, que irá apresentar mais sobre os palestrantes. Então, passo a palavra. Oui, bonjour à tous et bonjour à mes co-panélistes qui malheureusement ne sont pas avec moi. Donc, moi, je suis modérateur, je suis Gerd Peter Bruch, fondateur de Planète Amazon. Bom dia a todos. Bom dia a todos, eu sou Gerd Peter Bruch e é um prazer estar aqui hoje e uma pena meus companheiros não estarem aqui. Ouais, mais grâce à la technologie, on peut quand même être tous ensemble et je suis particulièrement heureux en cette année cruciale d'élection au Brésil qu'on fasse ce débat-là bien en avance sur l'Amazonie, son futur. Mas graças à tecnologia, meus companheiros podem estar aqui online hoje e é uma grande oportunidade para falar da Amazônia hoje. Alors que les élections approchent au Brésil. Enquanto as eleições estão chegando no Brasil. En fait, nous allons pouvoir, et c'est très intéressant, avoir plusieurs perspectives au niveau local, au niveau national et au niveau international. Aujourd'hui, c'est le débat qui va avoir lieu sur l'Amazonie. Vamos poder ter muitas perspectivas no nível local, nacional e internacional e vamos ter debate justamente sobre esses três aspectos.
C'est intéressant parce que aujourd'hui, vous savez, je pense, avec les informations, qu'il y a un problème avec notre chère Amazonie, qu'elle est extrêmement menacée. Elle peine aujourd'hui à remplir son rôle de captation de CO2. Elle peine aussi à assurer son rôle de machine climatique. É interessante porque hoje temos um grande problema, principalmente porque a Amazônia está ameaçada e não consegue cumprir seu papel de absorver o CO2 que está na atmosfera. Et pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau local, national et même international, puisqu'on va parler aussi de perspectives futures de coopération internationale. E mesmo assim, muitas coisas foram feitas no nível local, nacional e internacional, mas vamos falar do futuro e do que ainda pode ser feito. Je voudrais rappeler par exemple qu'au sommet de la Terre de Rio 92, la voix des peuples autochtones avait été prise en considération et un grand projet de coopération internationale appelé PPG7 avait été lancé et qui l'a mené à la protection de millions d'hectares de forêts tropicales au Brésil. Queria relembrar que na conferência Rio 92, a voz dos povos indígenas foi escutada e também foi lançado o projeto PPG7, qui a permis de protéger des millions d'hectares de forêts tropicales au Brésil. que permitiu proteger milhões de hectares de floresta tropical no Brasil. Et pourtant, les chiffres de déforestation remontent à la hausse tragiquement. Nous sommes dans les pires chiffres de déforestation depuis 15 ans. Mas a deforestação está aumentando e estamos agora nos piores números de deforestação faz 15 anos. Du mois d'août 2020 au mois de juillet 2021, on a perdu 13 235 km² de forêt. De agosto de 2020 a agosto de 2021, perdemos mais de 13.235 km² de floresta. Et on sait que depuis l'arrivée de Bolsonaro, du président Bolsonaro au pouvoir, il y a un démantèlement des politiques de protection environnementale au Brésil. On sait qu'une fragilisation de la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien, et beaucoup de projets de loi qui attaquent les peuples indigènes. E sabemos que desde a chegada de Bolsonaro no poder, tem desmantelamento das políticas ambientais e também la FUNAI aussi a été fragilisée. E a FUNAI também foi fragilizada. Voilà, et beaucoup d'attaques aussi des projets de loi qui arrivent pour entrer dans les terres indigènes et les considérer comme des zones productives. E tem também muitos ataques sobre as leis e as terras indígenas para considerar essas terras como produtivas, em vez de protegê-las. Donc cette conférence pour le Brésil, parce qu'on est tous pour le Brésil depuis longtemps, tous ceux qui aiment l'Amazonie sont aussi pour le Brésil. Elle a un grand intérêt de pouvoir mélanger justement ces points de vue différents et je suis très heureux de la variété, de la qualité des panélistes que vous allez pouvoir entendre. Essa conferência é para o Brasil e, sim, verdadeiramente para o Brasil, porque todos nós que trabalhamos na floresta amazônica, ou que conhecemos a floresta, estamos sempre para a sua conservação. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar com outros palestrantes que estão engajados nesta luta. Et alors, la toute première personne qui va parler, ça aussi, ça me rend très heureux. C'est une jeune leader indigène, la jeunesse, extrêmement important. En Rio 92 aussi, on parlait de prendre des solutions, de prendre des mesures pour les générations futures à naître après l'an 2000. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est active et la jeunesse indigène est particulièrement active. Estou muito feliz por apresentar hoje uma jovem indígena que está lutando também pela Amazônia. E é importante porque estaremos falando de gerações futuras e a proteção desta floresta para a geração futura. Alors, c'est Chai Sorui. Et Chai Sorui, vous l'avez découverte à la COP26 lors du discours inaugural de la COP26. Le monde ne la connaissait pas encore. Et elle a fait très forte impression. A Chai Sorui, vocês a conheceram durante a COP26. Ela não era conhecida antes e agora ela fez uma forte impressão. Et Chai Sorui, donc, elle va porter la voix de la jeunesse indigène. Elle est aussi la fille du grand leader Almir Surui, qui a déjà été assis à cette table. Je l'ai déjà vu donner une conférence ici. E Chai Sorui também é uma filha du grand leader Almir Surui. Do grande líder Almir Surui, o grande cacique, que já esteve aqui presente.
Et ce cacique, c'est important aussi de le mentionner, avec le cacique Raoni, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre le président Bolsonaro en raison de ses actes envers l'Amazonie et les peuples indigènes pour crimes contre l'humanité. E este cacique, junto com o cacique Raoni, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Fez uma denúncia em frente à Corte Penal Internacional para justamente contra o governo Bolsonaro. Le président lui-même pour crime contre l'humanité, contre le président lui-même. Contra ele mesmo, o presidente Bolsonaro, por crime contra a humanidade. Donc, je passe la parole à Chai Soloui. Je sais qu'elle ne pourra pas me voir. Nous avons 5 minutes chrono, c'est court. Je ne pourrais pas vraiment lui faire de signe d'ici, depuis Paris. Je vais essayer, mais voilà, si elle peut essayer d'être le plus concise possible pour après laisser la place au dialogue. Il y aura des questions aussi, Chai. Pas d'inquiétude à ce sujet. E agora eu vou deixar a Chai Soloui intervir e agradeceria que respeitara os 5 minutos de intervenção. Eu gostaria muito de poder vê-la em presença, mas aqui estamos e obrigada por ter juntado. E sim, você vai poder intervir depois com os outros estudantes na hora das questões. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, né, falando com vocês sobre esse tema tão importante, que são as mudanças climáticas e que é a Amazônia. Né? Como eu já fui apresentada, eu sou Alela Rui Chai, mas podem me chamar de Chai, né? Sou ativista do povo Paité Suruí e coordenadora da Canindé, uma organização que trabalha há 30 anos com os povos indígenas aqui no estado de Rondônia, e também coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, né, que estará presente aqui na maior mobilização indígena do Brasil, em Brasília, para dizer não, né, a todos esses pacotes de destruição que estão sendo colocados pelo governo Bolsonaro, e que nós, povos indígenas, estamos aqui, mulheres, jovens, crianças e povos indígenas de todo o Brasil, né, para dizer que enquanto não houver justiça para os povos indígenas, né, esse governo não terá paz. E é muito importante, né, estar aqui falando também da importância, né, da Amazônia. Eu sou mulher amazônica da terra indígena 7 de setembro, do estado de Rondônia, da Amazônia brasileira, e a Amazônia ela tem um papel essencial quando a gente vai falar do equilíbrio climático do planeta. E nós, os povos indígenas, estamos na linha de frente dessa luta. Somos, a própria ONU já nos decretou como os melhores, né, guardiões da floresta. E hoje, né, se você pega um mapa, qualquer mapa satelital, você vai ver que se existe floresta em pé no Brasil, é graças à presença dos povos indígenas. Que nós só teremos justiça climática, nós só teremos uma transição justa quando entendemos, né, que ninguém pode ficar para trás. E que isso só acontecerá quando o Brasil entender que a gente precisa demarcar os territórios indígenas, né? Que nós precisamos respeitar aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa floresta em pé, né? E que só unindo a sabedoria dos povos tradicionais com a nossa visão de mundo de harmonia com a natureza, que nós conseguiremos superar essa crise, que é essa crise climática que vem afetando a todos, né? E que, inclusive, nós já estamos sofrendo as consequências aqui no Brasil, né? Com fenômenos climáticos jamais vistos, como o que vem acontecendo nos estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, e da Bahia, e também aqui nos territórios indígenas, como, por exemplo, antes, né, de começar a minha viagem, eu estava
na terra indígena e nós estávamos com as nossas estradas de acesso todas alagadas, né? Já não chove quando deveria e quando chove, chove demais. A nossa caça vem sumindo, as nossas plantações já não crescem como antes. E, principalmente, nós que estamos na linha de frente e que menos contribuímos para essa crise, também somos os que serão os mais afetados por elas, assim como as outras, né, populações vulnerabilizadas. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que o mundo inteiro entenda a importância, né, da luta dos povos indígenas, pois é uma luta pela vida. Nós estamos lutando aqui não só pelos nossos territórios, mas estamos aqui lutando também, né, por todos, para entender que se a Amazônia acabar, né, nós não teremos vida. E como já foi dito aqui, a Amazônia já está perdendo, né, esse poder que ela tem de reter, né, os gases de efeito estufa. Ou seja, a gente já está, a destruição é tanta que a gente já está perdendo esse poder. E a gente tem que entender que, além da preservação, a gente também, a partir de agora, tem que fazer um processo de devolver também para a nossa floresta aquilo, né, que a gente tirou dela. A gente também tem que começar a reflorestar, a gente também tem que pensar, né, em uma transição justa que respeite os povos originários, que respeite não só os povos originários, mas todas as populações e comunidades que vivem da floresta e que são a floresta, né, e que estão lutando com as suas vidas para manter essa floresta em pé. Muito obrigada. Muito obrigado. Merci beaucoup à Chai Soloui. Et d'ailleurs, très important de dire que dans 3 jours commence le campement Terre Libre au Brésil, qui est la plus grande mobilisation indigène nationale. Et exceptionnellement, elle va durer 10 jours pendant lesquels il faudra vraiment que vous relayiez sur les réseaux sociaux, que aussi les autres panélistes soutiennent cette mobilisation très, très fort, parce que c'est un acte héroïque aujourd'hui, malheureusement, dans un Brésil aussi répressif envers les peuples indigènes, un acte héroïque de pouvoir maintenir 10 jours de résistance à Brasilia. Muito obrigada, Chai Soloui, e eu queria relembrar que vai ter um acampamento da Terra Livre já, e vai durar 10 dias, que é uma duração bem longa agora, e é importante que vocês sigam essa iniciativa nas redes e também compartilhem essa iniciativa nas redes, porque vai ser algo muito importante para a preservação da Amazônia. Bon, j'ai dit que c'était important aussi que tous les panélistes soutiennent, parce que c'est vraiment un acte héroïque de tenir 10 jours de résistance dans un Brésil aussi répressif envers les indigènes. E seria muito importante todos os palestrantes também apoiarem essa iniciativa, porque é um ato heróico hoje em dia de participar deste acampamento e apoiar os povos indígenas. Alors maintenant, on va changer de perspective en parlant à Marcelo Béard, donc, qui est sociologue, avocat. Il a travaillé comme journaliste aussi de politique étrangère à Folha de Sao Paulo. Il a occupé des fonctions gouvernementales importantes de 2003 à 2009 au ministère de la Justice et des Affaires stratégiques. Et aujourd'hui, il est vice-président du groupe Natura & Co. Donc, il s'occupe de la durabilité. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi la perspective des entreprises, de la responsabilité sociale des entreprises au regard de l'Amazonie, puisque Natura & Co. a aussi des stratégies vis-à-vis de ça. E agora vamos mudar de perspectiva para falar com o Marcelo Béard, que é sociólogo e advogado formado pela Universidade de São Paulo. Ele também trabalhou como jornalista sobre política externa e serviu no governo brasileiro nos Ministérios da Justiça
e assuntos estratégicos. Ele é executivo desde 2009 na Natura e atualmente vice-presidente de sustentabilidade e assuntos mais particularmente. E é importante falar com ele porque ele pode trazer a perspectiva do setor privado e a responsabilidade social das empresas também para esse assunto. Muito obrigado, muito prazer, muito bom falar na companhia de gente tão importante para esse debate, falar logo depois da Chay, que é uma liderança brilhante, que merece todo o apoio de todos nós, está desenvolvendo um trabalho incrível à frente dos povos indígenas e dando um protagonismo renovado para uma luta que é fundamental para o destino do planeta. Prazer estar aqui com a Isabela, com a Ana, que são referências no mundo público, no terceiro setor, no enfrentamento correto e sério dos problemas que a Amazônia tem e no apontamento das soluções futuras para elas. Está aqui também o meu colega, meu amigo Patrick, da L'Oréal, que é um prazer estar com ele dividindo esse painel também. Minhas caras e meus caros, eu queria também agradecer o convite da Sciences Po. A Sciences Po, fundada logo depois da Guerra Franco-Prussiana e reformada depois da Segunda Guerra Mundial, é um lugar ideal para a gente repensar os parâmetros pelos quais a gente vai estabelecer um novo modelo de desenvolvimento e quais são as instituições que vão alicerçar esse novo modelo. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre o trabalho que nós desenvolvemos da perspectiva empresarial e depois fazer uma conexão dessa perspectiva com as discussões que estão girando hoje no mundo em função do tema da natureza da Amazônia. A Natura opera na Amazônia já há mais de 20 anos. Ela tem operações com... hoje, estamos já com 40 comunidades na Amazônia, beneficiando um número de 8 mil famílias, no modelo que leva em conta os ciclos da floresta e respeita a biodiversidade. Então, um modelo que traz os ciclos da floresta para dentro do processo produtivo e adequa o processo produtivo também aos ciclos da natureza. A Natura desenvolveu um grupo nos últimos anos em que tem um olhar mais global, fez aquisições com a Aesop, que opera na Austrália, a Body Shop, que opera em 58 países, inclusive na França, e com a Avon agora também formando um grupo global, Natura &Co, do qual eu sou vice-presidente de sustentabilidade. Natura montou com esse grupo uma estratégia para os próximos 10 anos. Então, a gente chama a estratégia, a nossa visão de sustentabilidade, um compromisso com a vida, em que a gente tem métricas claras para a Amazônia e a gente adotou esse bioma como um bioma que é fundamental para as nossas operações. Então, acho que a Natura deve ser uma das poucas empresas hoje que, além de apoiar iniciativas contra o desmatamento, como um portal que vocês podem verificar online, que faz um levantamento do desmatamento em tempo real, chamado Plena Mata, que é o plenamata.eco, a Natura tem métricas para saber com quantas comunidades está operando, qual o grau de receita que está gerando para as comunidades, quanto que nós operamos em termos de bioativos na Amazônia e como nós engajamos esforços coletivos rumo ao desmatamento zero até 2025. Essas iniciativas para a Amazônia são fundamentais, mas elas não estão dissociadas dos outros temas que também são importantes para o tratamento dos temas de meio ambiente, como o tema de emissões, que foi bem mencionado pela Chay. Tem uma correlação direta entre clima e natureza, que no caso da Amazônia é visível para o mundo inteiro. E a Natura &Co tem apoiado iniciativas como a exposição do fotógrafo brasileiro radicado na França, Sebastião Salgado, aqui na Inglaterra e no Brasil, para dar visibilidade ao tema da Amazônia para públicos mais amplos, e iniciativas em conferências globais, juntando esses três temas, juntando o tema empresarial, o tema de emissões e o tema de natureza. Nós entendemos que o papel do setor privado é fundamental, porque o setor privado ele vai desenvolver ao mesmo tempo as soluções para o enfrentamento da crise climática e vai ter que mudar o modo como produz para, como diz a Chay, incorporar os povos tradicionais e as comunidades dentro do processo produtivo, reconhecendo o direito delas como parte daqueles que geram soluções para que a gente possa operar de uma maneira diferente daqui para frente. Dito tudo isso, eu entendo que tem um papel empresarial que é o de equalizar as métricas entre o setor público, o setor empresarial, as métricas científicas e as métricas das finanças. Isso já foi feito para o clima.
Então, no clima, nós temos NDCs que orientam as métricas públicas, nós temos Science-Based Targets que orientam a ação privada, nós temos o IPCC com metas científicas claras e nós temos TNFD, que são métricas para finanças e clima. Nós temos agora que construir esse mesmo arcabouço, esse mesmo modelo para o tratamento de temas da natureza. Ao fazermos isso, isso vai permitir com que projetos da Amazônia se desenvolvam em outra escala e com outra conexão, conectando metas públicas, metas privadas, metas científicas e as metas financeiras. Hoje, os principais instrumentos disso são a CBD, em termos públicos, e aí teve a Conferência de Genebra, que aconteceu na semana retrasada, em que começou a se desenvolver um novo quadro para o tratamento da biodiversidade e ainda precisa ter um grande diálogo, sobretudo com populações tradicionais e entre os países mega biodiversos, para ajustarem essas metas, equalizarem essas metas. O mundo privado tem discutido muito como adequar os Science-Based Targets, as metas científicas, para os seus processos, para que as empresas, tal como a Natura tem, mas que um conjunto de milhares de empresas possa ter também metas claras de o que querem fazer com os temas de natureza, com suas oportunidades, seus riscos. Os temas de ciência estão sendo endereçados pelo Potsdam Institute, pelo cientista Johan Rockström, que tem construído métricas pela Planet Boundaries muito interessantes e a gente tem acompanhado isso muito de perto. E, por fim, a gente tem no mundo de finanças uma iniciativa da qual a Natura & Co é parte, chamada TNFD, em que nós vemos uma organização, uma correlação entre o que está se fazendo para se medir finanças com relação à natureza, com seus riscos e oportunidades, para gerar um volume maior de negócios sustentáveis na Amazônia que possa reverter o atual modelo perverso de desmatamento em curso. Então, eu acho que numa abordagem inicial, não é esses os principais temas que eu queria apresentar, trazendo aqui um agradecimento sincero pelo convite e o prazer de estar aqui com gente tão preparada e sinceramente engajada na luta pela Amazônia. Merci beaucoup pour cette intervention très claire et possibilité aussi d'échanger après. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Isabella Teixeira, que je vais présenter. Muito obrigada por sua intervenção, Marcelo, e você também poderá falar com o público mais tarde. E agora eu vou apresentar a Isabella Teixeira. Donc, elle est conseillère du CEBRI, qui est le Centre brésilien de relations internationales, et également ancienne ministre de l'Environnement de 2010 à 2016. Ela é conselheira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, e ex-ministra do Meio Ambiente de 2010 a 2016. Elle est également coprésidente du panel international sur les ressources naturelles de l'ONU Environnement. Ela é também co-presidente do painel internacional de recursos naturais da ONU Meio Ambiente. Et elle a occupé des fonctions politiques importantes au gouvernement de l'État de Rio de Janeiro et aussi à l'IBAMA, qui est l'Institut de protection de l'environnement au Brésil. E também teve funções importantes no governo e no Instituto IBAMA, que tem funções importantes no Brasil em relação ao meio ambiente. Donc, grâce à elle, on va avoir des perspectives plus politiques au niveau national, au niveau gouvernemental, mais au niveau estadual aussi. Graças a ela, vamos ter perspectivas no nível nacional, mas também no nível estadual, e vamos ter... C'est à peu près ça résumé. Et je pense que ça sera très intéressant aussi de sa part de nous dire ce qu'elle attend de la prochaine gouvernance au Brésil. E será importante também ela mencionar o que ela espera da próxima governança do Brasil. Posso? Boa tarde aqui do Brasil a todos. Eu quero inicialmente não só agradecer o convite, mas também a oportunidade de estar com amigos de longa data, como a Ana, como o Marcelo, e poder também estar com a Chay, uma amiga de nova data, porque ela é tão nova,
Mas, enfim, eu vou aqui tentar fazer uma provocação, que acho que é o meu papel, e já vou responder sobre o novo governo do Brasil. Eu espero, o que eu espero de uma nova governança? Eu espero, primeiro, a eleição de um governo progressista no Brasil. E isso é essencial. É essencial não só para os temas que nós estamos falando aqui, mas é essencial para a nossa democracia. Não há como fazer avanços nessa agenda que nós estamos lidando aqui no mundo se nós não sairmos dessa armadilha que já está posta também no mundo sobre a questão das disputas entre democracias, autocracias, populismo, me first, esses movimentos todos que hoje estão muito presentes numa ordem internacional, na discussão que emerge desse novo momento do mundo, mas também no Brasil. Então, a primeira questão é, toda essa conversa aqui precisa, sim, de um governo progressista no Brasil, tá? Para poder avançar, inclusive, nas relações do setor privado, para fazer um avanço na inserção do Brasil no mundo, na reinserção do Brasil no mundo, numa perspectiva não só estratégica, mas uma perspectiva de resultados e de inclusão política e social de que nós estamos falando aqui. Então, o primeiro aspecto é esse. Eu acho que, quando vocês me perguntam sobre o papel do subnacional, nacional, etc., é preciso ter conta do que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo é uma transformação dessa ordem internacional e, portanto, os países virão de um outro jeito, inclusive no debate atual, se, de fato, a globalização acabou, com o que ou está a superglobalização acabou, e isso tem impactos extremamente expressivos nisso que nós estamos discutindo aqui, como, por exemplo, toda a história de você, olhando aqui o Marcelo falar sobre o setor privado, toda a opção que está na mesa de você privilegiar a inserção de redução de riscos nas cadeias de suprimentos, nas cadeias de valores do mundo, e com aumento de custos para a produção de commodities, por exemplo, com aumento, com impactos significativos nas nossas vidas em todos os países do mundo. Então, é preciso entender como é que essa equação está colocada para poder discutir a questão climática e para poder discutir o papel do Brasil e o papel essencial da Amazônia. Eu costumo sempre dizer que o Brasil, aliás, eu não, os cientistas dizem que o Brasil é o país que mais produz vida no planeta. Tá? Portanto, nós não estamos discutindo aqui uma posição de que nós temos o direito de produzir morte. Não. Isso é um dado, nós temos que saber crescer produzindo vida, nós temos que saber crescer com a natureza, mas para isso nós temos que entender as ambiguidades e os erros que nos colocam no presente. Nós temos, eu acho que a questão indígena é uma das questões que retrata isso, mas a desigualdade sociais nesse país e a informalidade econômica no Brasil, e que isso tem peso muito mais acentuado na Amazônia, isso é uma realidade que o Brasil precisa saber lidar. Portanto, eu entendo, nesse debate, que a Amazônia ela tem que ser vista como uma solução para os amazônicos, ela tem que ser vista como uma solução para o Brasil, ela tem que ser vista como uma solução para o mundo. E não existe, embora isso possa ser uma ideia de convergências, tá? Isso não existe um alinhamento comum, uma base de alinhamento comum entre essas três esferas. Tá? Existe, sim, um grande desconhecimento, profundo desconhecimento, diria eu, o que faz, obviamente, não só a urgência dessa luta que todos nós estamos empreendendo por conta do que o chamado bolsonarismo nos impõe, que é, na realidade, uma consequência do bolsonarismo, é uma emergência de uma situação que não existe soluções de curto prazo, existem tensões de curto prazo. Nós estamos vivendo tensões de curto prazo, de uma maneira sem precedentes, tá? E de uma maneira que não só ameaça a democracia, mas ameaça, o que a Chay bem colocou, os direitos constitucionais dos brasileiros, dos seus povos, das suas populações tradicionais, dos seus povos originários. Há um questionamento profundo sobre isso, sob uma tutela, sob um guarda-chuva que eu chamo de fake green. O governo Bolsonaro é um protagonista do fake green, do que é falso, do que é destruição de um lado e querer construir uma imagem internacional absolutamente contraditória a toda a trajetória do Brasil nos últimos 40 anos nessa agenda. Isso é muito representativo, porque isso também cai numa leitura de fake green muito sensível hoje. Eu não tenho absolutamente nada contra o setor, pelo contrário, o setor privado, o de mercado, tudo que o Marcelo bem colocou aqui. Mas as florestas não podem ser vistas somente como estoques de carbono. Hoje estão virando armazéns de carbono. Tá? E com precificações, com métricas, etc., criando uma nova simetria nas questões socioambientais e como é que você vai lidar com esse desafio. Por isso a fala do Marcelo foi super importante, ele está colocando o desafio das métricas, de como é que você vai reorganizar isso. Isso está muito distante quando o mundo já está discutindo ir além do GDP, ir além do PIB,
Tá? Essa é a discussão que eu estava essa semana na ONU fechada. Então, é claro que nós precisamos entender, nesse contexto, como ir além dos estoques de carbono e da segurança climática. Me parece que a ambição política tem que ser desenhada numa perspectiva muito mais estratégica e muito mais e refletindo a complexidade do quadro do problema que a Amazônia encerra hoje. O desmatamento esconde muita coisa. Não esconde só a floresta, ele revela a floresta sendo destruída, ele revela os direitos indígenas sendo violados, revela o garimpo, as atividades, o crime organizado, com vários relatórios estão denunciando, mas esconde muitas outras coisas, como, por exemplo, o desafio de lidar com a região que precisa se integrar ao país. Hoje, a região tem os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, a menor contribuição para o PIB, e, portanto, mostra que esse modelo predatório de desenvolvimento que o Brasil escolheu há 50 anos atrás para a Amazônia revela resultados absolutamente, para mim, indizíveis, insustentáveis, incoerentes e inaceitáveis para a população que vive na Amazônia, que é da ordem de 25 milhões de pessoas, onde as cidades abrigam cerca de 80% dessas populações. Então, é importante entender o que está por trás do desmatamento, o que o desmatamento esconde, para que a gente possa, de fato, construir soluções que vão dos direitos das populações indígenas tradicionais, quilombolas, ao desenvolvimento dos amazônidas que lá vivem, e a integração com o país, desenvolvimento sustentável com bem-estar, com qualidade de vida. Isso significa mudar esse mundo, mudar essa leitura política, que não é trivial de ser mudada, porque, embora muita gente concorde, isso não está traduzido em representação política no Congresso Nacional, por exemplo. Então, o desafio de nós termos uma eleição este ano, acho que a Antônia vai falar um pouco disso, da própria Sônia, que não pode estar aqui conosco, mostrar de fato, que nós precisamos lutar para ter representatividade política dessa agenda no Congresso Nacional, dá a dimensão, na minha opinião, da importância da eleição este ano e do impacto dessa eleição na bancada dos representantes da Amazônia no Congresso Nacional Brasileiro. É importante estar traduzido naquilo que é a receita, que é a linguagem expressa da democracia brasileira e, obviamente, das tensões que precisam ser resolvidas pelo diálogo democrático, e não pelas polarizações que foram criadas hoje, que estão retratadas, por exemplo, nesses projetos de lei que estão apresentados, que a gente chama de pacote da destruição, pacote do veneno, etc., e estão também traduzidos na reação do Supremo Tribunal Federal, da Corte, que começou ontem a julgar, anteontem, o pacote ambiental, exatamente do desmonte protagonizado pelo governo Bolsonaro. Portanto, nessa linha, eu acho que nós temos que entender melhor por onde construir essas alianças. A sociedade civil brasileira, chamados não atores públicos, tem um papel expressivo, e o setor privado também. Isso foi muito bem mostrado na COP26, a qualidade da interlocução política, mas nós precisamos avançar mais. Além do ativismo, além da reação de curto prazo, nós precisamos conquistar espaços políticos de interlocução de alto nível, de interlocução de formulação, de estratégias, de entender como é que nós vamos equacionar problemas superando o curto prazo, superando essa emergência do chamado curto-prazismo na política, que também está retratado na agenda climática, quando a gente tem a disputa do phasing out, da eliminação dos combustíveis fósseis, por exemplo, e da redução do uso dos combustíveis fósseis, como foi retratado na COP de Glasgow, e que nós estamos vendo agora, em função da guerra da Ucrânia, a reemergência da discussão da transição energética, com o carvão de um lado e energia nuclear do outro. Se a gente for entender essa equação que está no mundo, está hoje presente nas escolhas e no rearranjo de estratégias políticas de blocos de países, o Brasil precisa saber por onde que ele vai. E o Brasil precisa ter na cooperação internacional um papel estratégico de construção de soluções afirmativas e assertivas do que significa o seu desenvolvimento. O Brasil é um país que precisa entender, nesse redesenho do sistema multilateral, o papel do multilateralismo ambiental climático, que é estruturante do sistema multilateral. Embora o sistema multilateral esteja sob forte questionamento, mas os chamados temas globais, os temas planetários, virão com forte alavanca da questão do multilateralismo ambiental, esse novo multilateralismo ambiental que vai emergir, vai sair de um consenso agora em Estocolmo mais 50, mas o Brasil precisa entender o seu papel no chamado Green Global South, nas suas relações dos países emergentes, dos países desenvolvidos. Nós somos o país G1 em biodiversidade, a Amazônia tem centralidade nesse debate, como, por outro lado, o Brasil tem que entender as suas novas rotas de cooperação bilateral, envolvendo a cooperação Norte-Sul e a cooperação Leste-Oeste. Essas escolhas estão na mesa hoje, e todas essas escolhas passam por uma Amazônia em pé. Não é só a segurança climática, tá? que não tem 1,5 graus, não tem sendo futuros possíveis de 1,5 graus sem a Amazônia de pé.
Perfeito, mas é mais do que isso. Eu acho que não tem Brasil na inserção contemporânea se ele não tiver uma escolha estratégica sobre crescer com a natureza, proteger o meio ambiente, proteger suas populações tradicionais e, mais do que isso, ser afirmativo de novos caminhos para o mundo. A complexidade dessa equação política, ela não é trivial e ela tem que ser, nós temos que tirar da sala alguns mitos, como, por exemplo, o Brasil ser uma potência ambiental. Potência é trabalho realizado. Tá? Nós estamos até agora protegendo muito mal. Já vou terminar. Nós estamos protegendo muito mal e, portanto, tem que haver um rearranjo dessa ambição contemporânea no Brasil. E o Brasil, sim, tem mais do que compromissos, e o mundo precisa entender que compromissos são esses. Não adianta achar que todo mundo conhece a Amazônia, não se conhece a Amazônia, tem que começar um diálogo, de fato, com a sociedade de lá e entender como é que se integra o Brasil. A partir daí, você consegue discutir segurança climática e inserção internacional do Brasil em outras bases. Muito obrigada. Merci beaucoup. Alors maintenant, il est important aussi de parler, quand on parle de l'Amazonie et en général de la protection des écosystèmes, des ONG. Et donc là, on va avoir une perspective très intéressante. Et je tiens à dire que, par exemple, sans les ONG, le programme de coopération internationale PPG7 n'aurait pas pu être appliqué. Je laisse la place à la traduction. Muito obrigada. E agora é importante falar das ONGs também, porque elas têm um papel importante neste assunto, e sem elas o programa PPG7 não teria tido sucesso. Et par exemple, ce sont les ONG et la mobilisation des indigènes. Ici, il n'y aurait pas forcément une mobilisation aussi importante contre l'accord UE-Mercosur, accord de libre-échange, qui aussi mobilise toute notre attention. E sem essas ONGs e os povos indígenas não teria tido uma mobilização tão grande em contra de acordos como o Mercosur e a União Europeia. Voilà, donc je vous présente maintenant Anna Toni, qui est économiste, docteur en sciences politiques. E agora eu os apresento a Anna Toni, que é economista e doutora em ciência política. Directrice exécutive de l'Institut Climat et Société depuis 2015. Diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade desde 2015. Ancienne présidente du conseil d'administration de Greenpeace International. Foi presidente do conselho do Greenpeace International. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'IPAM, qui est l'Institut de recherche de l'Amazonie, et notamment de Transparency International Brazil. E ela é também membro do Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da Brasil. Transparência Internacional Brasil. Voilà, Anna Toni. Anna Toni. Boa tarde para vocês. Muito obrigado pelo convite, no nome do Davi e também da Isabel, parabéns pela organização. É um grande prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas se a minha conexão não está tão boa, porque eu estou aqui no interior da Colômbia e acho que a internet não está muito boa, e espero que vocês consigam me ouvir. E fico muito feliz de estar nesse painel, dividindo esse painel com a Chay, com a Isabela, com o Marcelo, e com todos, com o Patrick e com os outros, porque a gente precisa, continuamos precisando muito da ajuda também internacional para a gente conseguir resistir o que está acontecendo aqui no Brasil. Esses últimos 3 anos e meio não têm sido fáceis para a sociedade civil brasileira. Como vocês sabem, as políticas ambientais em relação à Amazônia, independentemente de governos de direita, de esquerda, de centro, historicamente, eles vêm melhorando cada vez mais. Isabela foi ministra, como ministra teve um papel brilhante, e outros ministros que fizeram sua contribuição, mas sempre foi num crescente, até 3 anos e meio atrás, que, infelizmente, esse papel dos governos federais mudaram. Nesse sentido, quero parabenizar a sociedade civil brasileira como um todo e os seus parceiros nacionais e internacionais, liderados pelo movimento indígena, e aí, assim, celebro demais o movimento indígena, que tem mostrado uma força no Brasil que inspira a todos nós, não só aqui no Brasil, mas imagino no mundo. Movimento negro brasileiro,
Observatório do Clima, Coalizão Floresta, Clima e Agricultura, Concertação pela Amazônia. Há tantos e tantas redes no Brasil que vêm resistindo o desmonte das políticas ambientais e sociais aqui no Brasil. Mas não são somente as políticas sociais e ambientais que estão em perigo no Brasil, como a Isabela bem colocou. A democracia brasileira está em perigo. Sem democracia, sem Amazônia. A Isabela costuma falar, a Amazônia em pé, o Brasil em pé. E sem democracia, nem a Amazônia vai ficar em pé e nem o Brasil vai ficar em pé. Mas a gente vem resistindo, acho que bravamente, pelos últimos 3 anos e meio, com muitas batalhas no Congresso, a nível subnacional nos estados, nas comunidades, mas não estamos só resistindo, estamos também criando o futuro. E nesse criar o futuro, se tem algo que o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro nos fez, foi unir forças para muito além da sociedade civil. Hoje, uma grande parte do setor privado, que Marcelo já comentou, e outros do setor privado, todos os ex-ministros de meio ambiente, uma boa parte do Congresso Nacional, o Judiciário, alguns governos subnacionais, todos em favor não só da preservação da floresta amazônica, mas também do fortalecimento da nossa democracia. Então, este é um ano crucial para todos nós brasileiros e a gente tem tido, nos últimos 3 anos e meio, um apoio tremendo da comunidade internacional e aí já faço um agradecimento imenso para a população da França, para os estudantes franceses que têm demonstrado nas ruas esse apoio pela floresta amazônica e pela democracia brasileira. Então, assim, muito obrigado realmente, porque a gente vai continuar precisando ainda um pouco mais. Temos aí 6 meses antes da nossa eleição, Isabela já mencionou, Marcelo também mencionou. Estamos tentando aqui no Brasil criar uma grande onda verde democrática, começando agora com a mobilização dos indígenas, indo até o dia 5 de setembro, que é o Dia da Amazônia, onde a gente vai precisar que o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, pare para a Amazônia e deixe uma mensagem clara para todos os pré-candidatos no Brasil, que queremos, sim, o respeito aos povos tradicionais, queremos, sim, a preservação da floresta e queremos, sim, a democracia. Precisamos deixar isso muito claro para todos e todas as pré-candidatos aqui no Brasil. E contamos muito com o apoio de vocês no sentido dessa mobilização também internacional que estamos se vendo. A gente sabe que vocês vão ter uma eleição em breve, aí na França também, estamos todos, logicamente, observando, esperando e ver o que vai acontecer. E sabemos que tem aí uma tentação de abrir uma brecha para o apoio ao acordo Mercosul e União Europeia após a eleição na França. Da minha parte, quero dizer que assim, acho que queremos todos uma relação ainda mais próxima com os países europeus, entre Brasil e Europa. Mas eu acho que há um momento para que essa aproximação se venha e não pode ser embaixo de um governo não democrático no Brasil. Espero que haja sensibilidade dos políticos franceses para encontrar o momento certo de firmar essa aliança entre Europa e o Mercosul, que acho que todos nós queremos, mas firmá-la com segurança para que nossas florestas fiquem em pé e para que os nossos povos indígenas sejam respeitados. Então, mais uma vez, agradeço muito aí a mobilização que vocês vêm fazendo. Quero também contar que nos últimos 10 dias, mais de 100 mil jovens brasileiros de 15 a 17 anos tiraram a certificação para poder votar nas eleições seguintes. Então, assim, coloco muita esperança que os jovens do Brasil e os jovens do mundo vão poder tirar o Brasil da onde a gente está nesses últimos anos. Tomara que tenha sido só um soluço e que a gente possa voltar ao Brasil que queremos. Agradeço muito. Obrigado.
Merci beaucoup Anatoly pour cette très belle contribution. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette mention des 100 000 jeunes brésiliens parce que sur cette question-là si importante, il faut vraiment qu'on donne de la place aux jeunes comme on donne de la place aux indigènes, beaucoup plus encore de place qu'on a donné jusqu'à présent. Muito obrigada, Anatoly, por essa linda intervenção. Gostei muito da sua intervenção sobre os 100 mil jovens, porque hoje temos que dar justamente este lugar para esses jovens e os indígenas. Ce qui était particulièrement intéressant avant de vous donner la parole sur ces contributions, c'est qu'on voit que d'un côté comme de l'autre, chacun travaille beaucoup sur ces questions-là depuis longtemps. Alors peut-être ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est un moyen de travailler tous ensemble, tous les secteurs, de façon plus ouverte. Je vais vous donner un exemple. Quand on va dans les COP, c'est-à-dire ces sommets pour le climat, chacun est un corps séparé, c'est-à-dire vous avez la société civile de l'autre, les gouvernants de l'autre, et on n'arrive pas à travailler ensemble. Alors je pense que l'un des grands défis aussi qu'on devrait avoir dans les temps qui viennent, c'est d'arriver vraiment à faire le maximum pour réellement collaborer ensemble et notamment réellement collaborer avec les peuples indigènes. Pas seulement les soutenir, mais collaborer avec eux, les considérer comme des partenaires. O que vemos também dessas intervenções é que cada trabalha por seu lado sobre este assunto e é importante trabalharmos cada vez mais juntos para achar soluções juntos e também é importante trabalharmos juntos com estes assuntos, trabalhar com os povos indígenas e juntar nossas vozes. Et les considérer comme des partenaires, vraiment. E é importante considerar esses indígenas também como parceiros a nível igual. Alors, je vous propose, on n'a pas encore reçu le message de Sonia qui est arrivée très tard, donc qui est encore en train de télécharger, Sonia Guajajara, donc qui est au programme, qui nous a bien envoyé un message vidéo et qui est en train de préparer très activement le campement Terre Libre qui commence dans 3 jours, qui va durer 10 jours, donc vous imaginez qu'elle est très occupée. Et en même temps, elle vient d'annoncer qu'elle sera candidate à la députation de Sao Paulo, donc ça lui prend aussi pas mal de temps. Mais on a bon espoir que ce message va arriver à temps pour que puisse être diffusé pendant cette conférence. E ainda estamos esperando a intervenção de Sonia Guajajara, que infelizmente ainda tivemos problemas com sua chegada, e também gostaria de relembrar que ela está muito ocupada neste momento porque está preparando o acampamento Terra Livre e também acaba de se apresentar para a candidatura. Donc, je vous propose maintenant de poser les questions. C'est le moment, si vous voulez prendre un micro. Je ne sais pas où sont les micros dans la salle pour que vous puissiez intervenir. Voilà. Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal et on a tellement un beau panel. E agora vamos abrir o espaço para as perguntas. Os micrófonos estão de cada lado da sala e também no Zoom. Qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs questions là-dessus. Il faut le micro. Eu tenho uma pergunta. Sim. Voilà, première question. Como vocês sabem, a Amazônia não é só um patrimônio, enfim, humano, de recursos do Brasil, tem outros países, inclusive a França, com a Guiana Francesa. Então, a minha pergunta é como construir, e principalmente construir políticas de proteção nessa perspectiva, e eu queria saber a opinião justamente da Ana, que está na Colômbia, talvez como a Colômbia poderia, assim, contribuir com o Brasil, a França também, no caso da Guiana Francesa, e os próprios povos indígenas do Brasil, será que existe uma interação com outros povos indígenas, outros movimentos indígenas da América do Sul? Essa é a minha pergunta, fica aberta a todos que querem responder. Alors, qui va répondre? Posso começar, já que eu fui mencionada? Bom, acho que a Chay pode contar mais sobre a COICA, que é a Confederação de Povos Indígenas da Amazônia, então já trabalham juntos, né, Chay, há muitos anos, então há sim
uma esfera de trabalho conjunto dos povos indígenas, e uma das razões que eu também estou aqui na Colômbia é como é que a gente pode se aproximar da sociedade civil latino-americana. O Brasil, normalmente, infelizmente, tem ficado de costas para a América Latina em muitas de suas relações, e a gente quer e pode fortalecer e deve fortalecer essas relações no trabalho não só da Amazônia, mas em relação a mudanças do clima em geral. E acho que, assim, vejo cada vez mais a sociedade civil latino-americana se unindo para ter uma voz comum em coisas que nos falem diretamente em relação a mudanças do clima. Em relação à Amazônia, já tem diversas redes que unem a sociedade civil brasileira com a sociedade civil dos outros países da bacia amazônica, e isso vem se fortalecendo. Eu acho que há uma tentativa de deixar que os países falem individualmente, alguns presidentes até gostam disso, mas a gente tem algumas esferas até de governança, que talvez a Isabela possa falar mais, o protocolo de Letícia, o Tratado da Amazônia, que podem nos unir. Agora, a gente tem que privilegiar esses espaços, e acho que coletivamente a gente não deu tanta atenção para esses espaços como talvez devêssemos dar. A Chay não vai falar? Ela vai querer responder? Não sei. Porque foi mencionada a questão indígena, depois eu falo sobre a perspectiva política, tá? Tudo bem, obrigada. Então, eu gostaria de comentar duas coisas sobre a pergunta, né? Primeiro, como a Ana já falou, nós temos a COICA, né, que é essa união dos povos da Amazônia, da Amazônia não só brasileira, mas da Amazônia, né, de toda a América do Sul. E aí eu concordo com a Ana no sentido de que a gente precisa, sim, fortalecer ainda mais esses laços, né? O Brasil, não sei se é por causa da língua, acaba ficando um pouco, né, afastado dos demais países, mas a gente está, assim, conversando muito com outros povos indígenas, inclusive na COP tive a oportunidade de conversar com outras juventudes indígenas de outros países, né, e também estamos fazendo outras reuniões nesse sentido, porque a gente sabe que, infelizmente, né, esses ataques que os povos indígenas vêm sofrendo não é uma coisa só do Brasil, mas que também vem acontecendo em outros países. Então, que a gente também possa olhar para esses outros povos indígenas que estão sofrendo. Eu acho que é importante, né, já que a gente está nesse espaço aqui, falando de uma conferência da França, citar, por exemplo, a importância dos outros países, né, também na proteção da Amazônia. Por exemplo, a Canindé, junto com a Jupaú, junto com a organização CCCA, né, COIAB, a PIB e outras organizações, estamos entrando com um caso jurídico na França, né, porque a gente sabe que lá na terra indígena Uruauau, só numa pequena parte da terra indígena, tem mais de 6.000 cabeças de gado, e a gente descobriu que essas cabeças de gado, né, essa carne, está indo para mercados da França, né, para serem vendidos na França. Então, vocês que moram aí em Paris, eu acho que é importante, quando a Ana citou também, né, a questão da lei do Mercosul, é importante que vocês também façam essa pressão, né, nos países de vocês, para que, né, os países europeus também parem de comprar produtos que são derivados do genocídio indígena, que são derivados, né, da destruição da Amazônia. E isso vem acontecendo aqui, e a gente está, né, com esse caso, processando essas empresas, esse grupo, que é do Grupo Cassino, né, para que a gente consiga retirar, né, ter uma indenização para esse povo, onde essas 6.000 cabeças de gado, né, estão localizadas em um local sagrado para o povo Uruauau, né, um local que era um cemitério deles. Então, que o povo francês também entenda que eles estão comendo
né, uma carne amaldiçoada também, e que é derivada da nossa floresta, que é derivada do nosso sangue, do sangue indígena. E é importante, por exemplo, a gente está falando também, acho que a Isabela vai citar depois, leis, por exemplo, como as leis que estão para ser votadas na União Europeia sobre cadeias de produção, né, que são muito importantes para a gente entender que a proteção da Amazônia é também um trabalho do Brasil, mas que todos os países podem sim e têm, né, como contribuir com isso. Obrigada. Eu vou acrescentar, assim, talvez 3 perspectivas aqui para esse debate. A primeira tem a ver com a cooperação regional, a cooperação envolvendo os países amazônicos, que tem um acordo de cooperação chamado o Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, que é o único acordo internacional que tem sede no Brasil. Tá? É um acordo multilateral que está passando por uma reorganização total e uma identificação de trabalhar de maneira mais concertada entre os países, trabalhar, quando eu digo, com interlocução diplomática entre os países da Bacia Amazônica. Isso acaba encontrando, nesse novo momento do TCA, de reorganização, 2 desafios. Como fazer a implementação do Pacto de Letícia, que é exatamente esse acordo que envolve as populações tradicionais, indígenas e os compromissos associados a isso. Por outro lado, também como lidar com a reorganização de interlocução dos países da América do Sul, com foco na Amazônia, na interlocução de desenvolvimento, nos interesses de conciliação de desenvolvimento e, portanto, os interesses políticos que unem esses países. O Brasil é um país que tem suas fronteiras pacíficas há mais de 150 anos. Todos, nós não temos, são 152 anos de consolidação de fronteiras pacíficas do ponto de vista das relações entre Estados. Tá? Mas o Brasil precisa, no meu entendimento, ter uma nova visão de como é que ele vai jogar essa cooperação regional na América do Sul e na América Latina. E por que isso? Não só pela esse conjunto de situações que existem, já definidas como Pacto de Letícia, etc., que tem uma contribuição, mas não tem uma contribuição que precisa ser colocada no contexto de desenvolvimento, é isso que o Tratado de Cooperação Amazônica tem que emergir, mas, por outro lado, o Brasil é um país que, tradicionalmente, não só o Brasil, esses países da América do Sul não têm convergência de políticas, por exemplo, nas relações climáticas. O Brasil nunca fez uma negociação de uma ambição comum da região da América do Sul em relação à questão climática. Tá? Ou, por exemplo, quando o Brasil estava reduzindo o desmatamento, isso é uma coisa que todo mundo... Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fui coordenadora do PPG-7. Então, eu negociei o PPG-7, eu encerrei com o ministro do PPG-7. Mas depois do PPG-7, por exemplo, não tem o PPG-7 para o resto da Bacia Amazônica. Tá? E a cooperação internacional hoje, nos moldes que ela acontece, ela é muito restritiva para países de renda média, que são todos os países da Bacia Amazônica. E os indicadores da Amazônia são de países de baixa renda. Então, essas contradições estão expostas na cooperação internacional, e depois do BPG-7, nós fizemos o Fundo Amazônia. Isso poucas pessoas mencionam no debate internacional. O Fundo Amazônia, 20% dele são dedicados a oferecer cooperação internacional para os países da Amazônia e das outras florestas tropicais do mundo. Quando o governo Bolsonaro derruba o Fundo Amazônia, ele impacta a cooperação internacional com os países da Amazônia, com os países do Congo, da floresta do Congo e com os países do Mekong, da floresta tropical do Mekong. Essa é a dimensão da destruição, do impacto que a gente tem que entender quando a gente vem trabalhar junto, e eu acho que a pergunta dela é muito apropriada, o desafio desses países se realinharem pela proteção da Amazônia, mas também pelos novos modos de operar a cooperação internacional. É preciso ter um realinhamento dessa cooperação internacional, ou então nós vamos ficar nos modelos antigos que, na realidade, já nos mostram aqui, pelas declarações da Ana e da Chay, a insuficiência desses modelos. Então, tem que vir coisa nova, tem que vir um diálogo de maneira inovador e tem que juntar a sociedade civil e setor público. Não pode ser fragmentado. Não pode, se você quiser ter unidade e resultados em bloco, que é o que nós precisamos hoje para a Floresta em Pé e para esses países terem um desenvolvimento mais justo e mais inclusivo. Très belle contribution. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Muito obrigada pela sua linda contribuição. Alguém mais quer responder? Vou só fazer umas breves palavras aqui, porque eu acho que tem um papel que ainda não foi mencionado na integração regional da Amazônia, fundamental
do setor privado. Tem um papel que é o papel da integração da infraestrutura na região, que, como a Isabela colocou muito bem, tem que atender aos 25 ou 28 milhões de pessoas no Brasil, 38 milhões de pessoas na Pan-Amazônia, os 9 países, e tem uma interligação a fazer fundamental que seja sustentável, que não vá contra a floresta, mas que possa atender aos anseios da floresta, ao mesmo tempo respeitar o meio ambiente. E tem uma mudança no modo de se produzir. A Chay colocou muito bem, tem produções que são muito predatórias na Amazônia, que não levam em conta critérios socioambientais, mas tem sim uma construção enorme, fazendo um novo modelo de desenvolvimento que vai gerar riqueza para a floresta e que vai gerar oportunidades para as pessoas que estão lá, inclusive para as populações tradicionais. E esse papel do setor privado ao fazer essa conexão com os países que atuam na região ainda é muito aquém do que é necessário para o desenvolvimento dela. Então, estamos trabalhando, a Isabela colocou muito bem os modelos que dão o norte para isso. Entendo que a Colômbia é um dos países também, tem uma porção fundamental da Amazônia, e tem programas interessantes como o Biodiversidades, em que se incentiva a produção de temas não só na floresta, mas oriundos e ligados à floresta para o mundo, para que, como foi feito no caminho do açaí e de outros insumos da biodiversidade da Amazônia, a gente possa expandir muito a capacidade de produção e de geração de riqueza que a Amazônia tem para o mundo também de uma forma sustentável. É claro que dá para conciliar preservação ambiental e desenvolvimento humano e econômico. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle contribution. On a reçu la vidéo de Sonia Guajajara. Juste avant de la regarder, ces contributions importantes que vous avez soulignées démontrent aussi quelque chose d'assez triste. Ça veut dire que nous avons une gouvernance actuellement au Brésil qui en effet détruit tout le travail qui a été fait depuis des dizaines d'années. Et malheureusement aussi, parce que ce n'est pas seulement une question brésilienne, nous avons une réponse beaucoup trop faible aussi de la part des pays étrangers. Et ça, personnellement, en tant que Français, ça nous attriste beaucoup, Français militants engagés dans les ONG. Donc nous avons aussi notre part très importante à faire pour maintenir la pression sur nos propres gouvernants, l'Union européenne ou autres, pour avoir des politiques cohérentes, puisque d'un côté, il dit soutenir aussi la protection de l'Amazonie et les peuples indigènes, mais de l'autre, il continue quand même à accepter de faire du commerce dans les conditions les pires qu'on puisse imaginer, et au coût des vies indigènes et au coût de la destruction de l'Amazonie. Muito obrigado por suas contribuições, e agora vamos passar o vídeo da Sonia Guajajara, mas antes eu queria também falar que suas intervenções mostram algo muito triste, que nós temos uma governança no Brasil que está destruindo o que foi feito durante muitos anos. E também temos que falar da contribuição estrangeira, que está sendo também um grande impacto negativo. E como militante francês, é importante ressaltar que a política atual não está sendo muito coerente, porque está, por um lado, apoiando a Amazônia em sua preservação, mas, por outro lado, está indo em contra das ações com, notamente, o comércio que está sendo Ils ne font pas de sanctions envers les politiques destructrices de Bolsonaro. Sim, e também não está sendo feitas de sanctions. Sanção em contra das políticas de Bolsonaro. Voilà, on écoute le message de Sonia Guajajara maintenant. E agora a mensagem da Sonia Guajajara. Donc Sonia, qui est une grande leader qu'on ne présente plus et qui est reconnue maintenant dans le monde entier et qui a déjà été aussi candidate à la vice-présidente au Brésil. Voilà. Olá, gente. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês na abertura dessa importante conferência Por Le Brasil. Bom, eu estou gravando esse vídeo para mandar, porque tive aqui uma emergência e ter que viajar no mesmo momento da abertura da nossa conferência. Então, vou gravar aqui esse texto para que vocês possam receber essa minha mensagem, né? E eu inicio minhas palavras agradecendo a esse convite,
para realizar essa fala de abertura da terceira edição da Conferência por Lei Brasil. Dou aqui as boas-vindas a todas as pessoas que reservaram um período do seu dia para pensar a situação do Brasil a partir do tema proposto para essa edição, que é o Brasil no Mundo, caminhos para a consolidação democrática. De início, eu digo a vocês que eu não imaginava que 40 anos após a redemocratização do Brasil, nós estaríamos aqui falando em consolidação democrática em termos tão básicos. Sabemos que a consolidação democrática é um processo contínuo nas sociedades e que não tem um fim necessariamente. Porém, quando temos que debater temas que nos levam de volta para os anos 60, 70, ou até para a Idade Média, como o preconceito de capacitismo, por exemplo, é porque estamos em um nível muito básico de consolidação democrática. Eu sei que não é exclusividade do Brasil essa angústia. Vejo que a extrema-direita tem ganhado espaço em todo o mundo. No Brasil, porém, a extrema-direita tem requintes de atraso que deixam ela bastante perigosa. Quando voltamos o olhar para a trajetória histórica desse território conhecido hoje como Brasil, nós encontramos fundamentos estruturais racistas e escravocratas que, embora sempre tenham estado presente, agora aparecem livremente nos discursos do Poder Executivo e também do Parlamento. Então, vejam só, eu não estou dizendo que isso surgiu com o atual governo. O racismo no Brasil é estrutural e está arraigado nas entranhas de nossas instituições. Mas o que eu posso afirmar, com toda certeza, é que o atual governo transformou esse retrocesso todo em políticas públicas. Ninguém mais do que nós, povos indígenas, sabemos disso. Atualmente no Brasil, o aumento da vulnerabilidade dos já vulneráveis se faz com política pública. Vínhamos conquistando espaços de diálogo com as instâncias não indígenas de poder desde a redemocratização. Nós indígenas participamos ativamente da Assembleia Constituinte de 1987 e consolidamos a proteção constitucional de nossos territórios. Nós levamos muito a sério a fábula de origem que as sociedades ocidentais inventaram para si, que são as Assembleias Constituintes, e participamos dela ativa e seriamente. Porém, quando os setores anti-indígenas e não democráticos da sociedade brasileira começaram a ver nossos direitos começando a ser efetivados, eles passaram a se organizar em um movimento de desconstitucionalização de nossos direitos territoriais, sobretudo os territoriais. Iniciaram no parlamento com a proposta de emenda constitucional, que é a famosa PEC 215, lá ainda no ano 2000. Depois, em 2009, conseguiram que o Supremo Tribunal Federal, o STF, pronunciasse a tese do marco temporal. Segundo essa tese, somente teriam direito às terras ancestrais os povos indígenas que estivessem ocupando ela no dia da promulgação da Constituição da República, no dia 5 de outubro de 1988. Em 2014, passaram a anular os procedimentos administrativos de terras indígenas já demarcadas. Em 2017, a orientação do governo foi a de que nenhum povo indígena que estivesse nessa condição tivesse suas terras demarcadas. Então isso aconteceu mesmo sem a tese ser pacificada na Suprema Corte. O assunto ainda está aberto na forma de repercussão geral
e precisa ser uniformizado. Apesar disso, a tese do marco temporal está sendo utilizada livremente por setores antidemocráticos que ocupam os espaços decisórios como se fosse lei. Em 2018, o atual presidente da República garantiu e cumpriu que no seu governo nenhum centímetro de terra indígena seria demarcado. E, recentemente, o parlamento passou a se movimentar, né, para tornar o marco temporal uma lei de fato, a partir de um adendo ao projeto de lei de número 490 de 2007. Esse, porém, não é o único projeto de lei que ameaça os direitos indígenas e a democracia brasileira. Nós temos lutado diariamente para barrar um pacote de medidas legislativas que podemos chamar, sem exageros, de medidas do fim do mundo. Isso porque elas não ameaçam apenas nossos direitos. Como nossos territórios constituem áreas de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio climático do planeta, essas medidas ameaçam a todas as pessoas. Elas ameaçam a continuidade da vida das populações humanas e não humanas aqui na Terra. Não é novidade para ninguém, ou pelo menos não deveria ser, que os territórios indígenas da Amazônia estão entre os grandes responsáveis pelo equilíbrio climático global. Se antes as demarcações tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura, novos estudos vêm mostrando que a manutenção dessas regiões tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade dos ecossistemas. Os territórios indígenas da Amazônia, que perpassam 9 países latino-americanos, estão entre os principais armazenadores de carbono do mundo. Ou seja, quando nossas terras são afetadas, por exemplo, por desmatamento ou queimadas, são liberadas na atmosfera grandes quantidades de CO2, provocando alterações climáticas profundas. Em junho de 2021, um estudo publicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência demonstrou a efetividade das terras indígenas, das unidades de conservação e dos territórios quilombola para conter o desmatamento no Brasil. O estudo analisou as trajetórias de mudança de uso da terra durante 33 anos, entre 1985 e 2018, e avaliou o desmatamento nos territórios indígenas e nas zonas de amortecimento em todos os biomas brasileiros. Os resultados mostraram a efetividade das áreas protegidas para manter a cobertura da floresta, reforçando seu papel como escudos do desmatamento e apontando a necessidade do fortalecimento de políticas públicas para a proteção desses territórios. Nos últimos anos, porém, esses territórios passaram a ser ainda mais ameaçados. A falta de recursos financeiros destinados ao combate aos ilícitos ambientais e os discursos do presidente da República com teor antiambientalista e a favor da mineração predatória fizeram com que os dados da degradação ambiental atingissem níveis assustadores. De agosto de 2019 a julho de 2020, 11 mil quilômetros quadrados de florestas foram destruídos no Brasil. Uma área que tem 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Em dezembro de 2022, o governo federal divulgou um novo recorde do desmatamento na Amazônia, com um aumento de 22%. Esses foram os dados que o governo já sabia, mesmo antes de ir para a COP26, que aconteceu na Escócia, ano passado, 2021,
mas omitiu esses dados no seu relatório. Não bastasse isso, uma forte articulação entre o Poder Executivo e sua bancada de apoio no parlamento estão propondo novas leis e resgatando propostas antigas capazes de destruir completamente os territórios indígenas e, com eles, a justiça climática e também a democracia. Vejam, os projetos de lei número 490 de 2007, o projeto de lei número 3729 de 2014, o projeto de lei de número 2633 de 2020 e o projeto de lei número 191 de 2020, que é esse que autoriza a mineração nos territórios indígenas. Vejam, esses projetos, leiam que vocês vão encontrar propostas de flexibilização dos controles de ocupação de terras públicas, desmantelamento do licenciamento ambiental, que desde os anos 80 é um dos pilares da política nacional do meio ambiente no Brasil, e liberação da exploração das terras indígenas para grandes projetos de infraestrutura e mineração. O parlamento brasileiro está fortemente engajado na destruição da Amazônia em prol dos lucros. Muitas vezes os setores do agronegócio dizem que seus lucros são responsáveis por alimentar o país. Não há maior mentira que essa. Nossa alimentação não é à base de soja e de milho. O que visam é apenas lucros para os seus bolsos e suas famílias, numerosas oligarquias rurais que dominam a política no Brasil. E a carne? Poderiam muitos me perguntar se ela não alimenta o brasileiro. Vejam, não é segredo para ninguém que faça uma rápida busca por pesquisas recentes que o foco do agronegócio brasileiro está na demanda global. Some-se a isso o desmonte de políticas para a agricultura familiar e o resultado é insegurança alimentar e destruição ambiental. Se o brasileiro se alimentasse com os rebanhos que pisoteiam e compactam o solo amazônico, não estaria pagando $9 em média no quilo da carne. E não estaríamos vendo as cenas de pessoas fazendo fila para receber doação de ossos para se alimentarem. Quem coloca comida na mesa do brasileiro é, em sua maioria, mulheres que plantam sem agrotóxico. Isso não é força de expressão ou sensacionalismo da minha parte. Basta os senhores e as senhoras fazerem uma pesquisa rápida no Google para verem as imagens de um país que voltou a compor o mapa da fome em 2018 e que em 2020 registrou 55,2% da população convivendo com a insegurança alimentar. Sem demarcação de terras indígenas, não há justiça climática. E sem justiça climática, é impossível falar em democracia. No mês de fevereiro de 2022, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB e a Amazon Watch lançaram a 4ª edição do estudo Cumplicidade na Destruição. Ali fica muito clara a influência de setores econômicos internacionais nesse cenário de destruição das nossas terras. E notem bem, na destruição da democracia brasileira. O relatório revela os principais investidores de 8 grandes mineradoras, dentre elas Vale, Anglo-América e Belo Sun, que desejam explorar territórios indígenas no Brasil. Fundos de investimentos sediados nos Estados Unidos continuam sendo os principais financiadores cúmplices na destruição da Amazônia. Juntas às gestoras norte-americanas Capital Group, BlackRock e Vanguard,
investiram 14,8 bilhões de dólares nessas empresas, todas com históricos de violações de direitos humanos e devastação ambiental. Bancos privados internacionais também se destacam como credores. A Crédit Agricole da França, o Bank of America e o Citigroup dos Estados Unidos, o Commerzbank da Alemanha e o SMBC Group do Japão emprestaram 3,31 bilhões de dólares a essas mineradoras que desejam explorar terras indígenas no Brasil. A pandemia de que estamos tentando sair, ao invés de frear o ímpeto extrativista, impulsionou o setor mineral a bater recordes de lucros nos últimos 2 anos. Esses bancos e fundos de investimentos ainda consideram que investir em mineração é um bom negócio, pois olham apenas para os lucros, ignoram o extenso histórico de violações de direitos humanos e impactos ambientais provocados por esse setor. Embora muitos desses atores já tenham sido listados nas edições anteriores desse nosso relatório, esta nova edição demonstra a urgência com que eles precisam se comprometer com mudanças reais, a fim de deter o rastro de destruição causados pela mineração e do impacto que seus investimentos causam na democracia brasileira, financiando atividades que esmagam setores minoritários da população. Senhores e senhoras, parlamentares, sempre soubemos que o lucro retirou a humanidade das pessoas. Eu acrescento que o lucro cegou os humanos a ponto de perderem também a sua animalidade, pois além da capacidade de raciocinar e de se emocionarem, as pessoas estão perdendo o seu instinto de preservação da espécie. Devíamos escolher não ser extintos, mas ao contrário disso, estamos não apenas indo rumo à extinção, como estamos acelerando esse processo. A resposta está em enxergar um Brasil que nem boa parte dos brasileiros conhece. Um Brasil escrito com S e não com Z. Mas para isso é preciso olhar com os olhos de ver. A resposta para a crise democrática e com ela também da crise climática está em levar a sério o modo tradicional de ser e de pensar dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais. Precisamos reflorestar o vazio que a monocultura das mentes criou. E para isso é preciso que parem de pensar a partir da chave da inclusão, pois inclusão pressupõe sempre a hegemonia de quem inclui. Enquanto a pauta for inclusão, sempre haverá quem pense que os indígenas querem ser como a sociedade hegemônica. Inclusão é muito pouco para a efetivação da democracia. É preciso que a chave de compreensão seja mais do que de um universo, a de um pluriverso, no qual mais formas de pensar o mundo sejam possíveis. Não basta acharem nossa cultura bonita, exótica, exuberante e caírem na falácia do desenvolvimento sustentável. O modo de operar do desenvolvimentismo é absolutamente incompatível com o nosso modo tradicional de vida, que não olha apenas para os lucros. Passou da hora de levarem a sério nossas organizações sociais, nosso modo de pensar o território,
nossa cosmopolítica. Sem demarcação de terras indígenas, não há democracia. E muito menos justiça climática. Temos muito a dizer, mas é preciso, antes de mais nada, que haja disposição para ouvir. Precisamos reconstruir no Brasil os espaços de diálogo entre povos indígenas e governo, que foram destruídos, os comitês e as comissões de controle social. E ainda criar novos espaços para que os povos indígenas também estejam nas instâncias decisórias de poder, no executivo, no legislativo e no judiciário. Vamos criar espaços de valorização de nossas narrativas e de nossos narradores, espaços de transdemocracia, como diz o professor Marcelo Neves, na qual vocês também aprendam a fazer política com a gente e que também aprendam a fazer política com a gente e que também aprendam o nosso modo tradicional de vida e possa fazer parte dos princípios e pressupostos políticos. Não apenas nós aceitando a política majoritária, mas as nossas sociedades indígenas construindo e interpretando a Constituição brasileira a partir de nossa cosmopolítica. Isso vale para todas as comunidades tradicionais do Brasil, não apenas para nós indígenas. É preciso que parem de pensar o Brasil sem nós e sem nosso pensamento. Só assim haverá uma verdadeira democracia. Muito obrigada. Complète. Oui, alors je voudrais remercier Anatoly, donc encore une fois, Isabella Teixeira, Marcelo Béard et Chay Surui. Et encore une fois, voilà, mobilisons-nous tous pour sauver l'Amazonie. Encore une fois, au Brésil, ils font leur travail et il faut qu'on fasse notre travail aussi ici en Europe et partout ailleurs dans le monde. Merci à vous tous. Muito obrigada a todos e desculpa pela mudança de programa e por não poderem ter feito todas as perguntas que vocês têm. Queria agradecer também mais uma vez a todos os nossos palestrantes e agora a bola está em nosso canto, vamos nos mobilizar para também fazer uma mudança junto a esses palestrantes, mas também ao nosso nível. Muito obrigada a todos. Obrigada, merci. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, obrigada, merci. Tchau, Marcelo. Tchau, merci. Tchau, queridas. Tudo bom. Tchau, querido. Tudo de bom. Obrigada.